Normalmente, quando a gente pensa numa maratona, a imagem que vem na cabeça é puro esforço humano, né? Uhum, com certeza. É o suor, aquela respiração ofegante. Exato. O limite absoluto da biologia sendo testado a cada quilômetro. A gente gosta muito de romantizar essa ideia, sabe? De que o esporte de resistência é só uma pessoa solitária, o asfalto e a própria força de vontade. É uma visão bem clássica, mas a realidade hoje, bom, tá bem diferente disso. Nossa, muito diferente. Se a gente olhar mais de perto para a linha de chegada dessas provas gigantes, percebe que ali nos pés dos atletas de elite, existe um laboratório inteiro de engenharia operando de forma invisível. Uma engenharia pesada, tipo aeroespacial quase. Pois é, a força de vontade continua lá, claro, mas agora ela veste essa tecnologia toda. E, bom, antes da gente iniciar de fato a nossa conversa, a nossa audiência é sempre muito bem-vinda, viu? Queremos agradecer imensamente pela companhia de cada pessoa que acompanha esta análise. É sempre muito bom ter o pessoal com a gente. E lembrando, né, que este nosso mergulho profundo de hoje é uma produção da BDE Comunicação. Perfeito. E o assunto de hoje gira exatamente em torno de um gigante, o super tênis da Adidas, o Adizero Adios Pro. Ah, esse caso é fascinante. É incrível. A gente vai abordar a comunicação extremamente assertiva da marca na última maratona de Londres, que, bom, teve o corredor queniano Sebastian Sauer como o grande protagonista, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. E o que torna esse estudo de caso tão vital para entendermos o mercado de hoje é como a estratégia dele, sabe, não se limitou a só celebrar a vitória do atleta. Uhum. A campanha deles focou de um jeito muito forte em transformar a tecnologia aplicada na fabricação do calçado num destaque mundial. O calçado para atletas de alto rendimento virou o centro das atenções. Exatamente, foi uma campanha muito assertiva em patrocinar campeões para virar notícia mundial, né? Mudou o foco da conversa. Mudou totalmente. A mídia não estava só falando do preparo físico do queniano. O mundo inteiro passou a discutir o equipamento que permitiu aquele desempenho. Então vamos detalhar esse tema. Vamos entender a física, a economia e, claro, a psicologia por trás desse calçado. Como que a Adidas pegou esse momento histórico, né, e usou como um atestado inegável de validação para a engenharia deles. Bom, a gente precisa voltar os olhos para os detalhes visuais da campanha, que a marca chamou de History Maker. Um History Maker. Isso. O material que temos para análise mostra aquelas fotos do Sebastian Sauer logo após a vitória, mas o grande foco das lentes é um registro simbólico muito impressionante. O tempo cravado lá, né? Exato. O tempo de 1:59.30. Para quem acompanha o atletismo de perto, sabe que esse é o lendário e cobiçado Sub-2. A barreira mítica de completar os 42 quilômetros em menos de 2 horas. É surreal. Surreal. E a marca tomou uma decisão estética muito inteligente. Eles estamparam esse tempo, mas assim, escrito à mão, de forma bem rústica. Bem na lateral da entressola branca do tênis. Isso, nas peças publicitárias globais inteiras. É um contraste visual muito forte, porque, pensa bem, você tem um produto de altíssima tecnologia, limpo, né, branco com as listras pretas clássicas, Uhum. e de repente tem aquele 1:59.30 rabiscado, parecendo que um cientista acabou de anotar um experimento num laboratório. Fica parecendo um troféu de engenharia gravado no próprio produto. E as fontes apontam que a tecnologia por trás disso envolve, muita pesquisa biomecânica e engenharia de materiais. Design totalmente voltado para a eficiência energética, né? Totalmente. Mas assim, em termos práticos, para quem está ouvindo a gente agora e tentando visualizar, como essa mágica funciona fisicamente debaixo do pé do atleta? Porque os tênis tradicionais sempre focaram só em absorver impacto. E é aí que está a grande virada de chave. A mudança de paradigma técnico acontece na diferença entre absorver energia e devolver energia. Devolver energia. Exato. Um tênis comum funciona tipo um amortecedor de carro, sabe? Ele recebe aquela pancada do corpo contra o asfalto e dissipa a força. Para proteger o joelho, as articulações. Só que o problema é que, ao dissipar essa energia, o corredor precisa usar 100% da própria força muscular para dar o próximo passo e empurrar o corpo para frente. Ah, entendi. É um desperdício no fim das contas. Exatamente. Aí a engenharia moderna do Adizero Adios Pro introduz uma espuma de densidade especial.
Ela se comprime sobre o peso do corredor, mas retorna para o formato original quase instantaneamente. Fica parecendo uma mola super responsiva, então. É bem isso. E o grande segredo atua em conjunto com essa espuma, que é uma placa interna de fibra de carbono rígida. A famosa placa de carbono. A famosa. E essa placa não tá lá para absorver choque, não. Ela age puramente como uma alavanca biomecânica. Caramba. Quando o atleta aterrissa o pé, a espuma comprime e a placa flexiona, acumulando tensão. Aí no milissegundo seguinte, quando ele levanta o calcanhar, Ela dispara de volta. dispara. Devolve a energia mecânica direto para a passada. Na prática, a panturrilha do Sebastian Saul aí precisa fazer muito menos esforço para levantar o peso do corpo. Nossa, essa explicação clareia muito o cenário. Porque, pensa bem, se o cara economiza uma fração microscópica de energia muscular a cada pisada... E no meu maratona são dezenas de milhares de passos, né? Exato. Essa economia acumulada se converte literalmente em minutos a menos no cronômetro final. É matemática pura. É matemática e física trabalhando juntas. E pensando dessa forma, a analogia mais clara para mim não está nem no atletismo do passado, mas no automobilismo moderno, mais especificamente na Fórmula 1. Olha, uma comparação com esportes a motor se encaixa perfeitamente nesse nível de detalhamento que as marcas atingiram hoje em dia. Porque ninguém questiona o talento absurdo de um piloto de Fórmula 1, certo? O reflexo, a capacidade de suportar força G, a visão de corrida. A alma do esporte está no piloto. Sim, sem o piloto humano ali não tem corrida. Mas as equipes de engenheiros passam, o ano inteiro desenhando a curvatura exata de uma asa traseira, testando ligas metálicas ultraleves. Para economizar milésimos de segundo. Milésimos. E o piloto de elite, por melhor que ele seja, precisa sentar naquela máquina específica para conseguir entregar o tempo máximo dele na pista. E as nossas fontes evidenciam que o calçado nessas competições chegou exatamente a esse nível de interferência. Virou equipamento de performance pura. A tecnologia parou de ser um diferencial confortável e virou a premissa básica do esporte. A premissa. O atleta hoje precisa do carbono para competir de igual para igual na elite. Não tem como fugir. E essa transição de diferencial para premissa, como que ela afeta a comunicação da marca? Altera completamente as bases. O foco da publicidade deixa de ser, compra-te tênis porque ele é bonito. Certo. E passa a ser, esta é uma extensão vital do corpo do vencedor. A marca apresenta a engenharia como uma ferramenta irrefutável de vantagem. Então, quando a Maratona de Londres termina, a comunicação assertiva deles garante que a conversa não morra só no preparo físico do vencedor. Exato. Eles incluem ativamente o estudo aerodinâmico e biomecânico na conversa. O equipamento divide os holofotes do pódio. Sensacional. E isso nos joga para uma segunda etapa dessa nossa análise, que é o momento em que esse calçado sai lá dos pés da elite olímpica em Londres e, chega nas prateleiras do mercado consumidor, inclusive aqui nas lojas do Brasil. Sim, o contato com o público real. E aqui o material apresenta uma estratégia de posicionamento muito clara e bem agressiva. A marca lança esse produto com um preço deliberadamente provocativo. Bem acima da média, né? E um valor altíssimo, muito acima de qualquer equipamento esportivo regular. Então, analisando esse cenário, eu vou fazer uma provocação. Manda! A corrida, historicamente, sempre foi venerada por ser o esporte mais democrático do planeta. Bastava vestir uma roupa leve, amarrar um par de tênis qualquer e sair correndo na rua, certo? Com certeza. Acessível para qualquer um. Qualquer pessoa experimentava essa liberdade. Mas agora, a indústria introduz placas de carbono e preços estratosféricos. Isso não cria um abismo artificial no esporte? Essa é a grande questão. Porque, assim, um corredor amador que só quer dar umas voltas no parque no fim de semana, ele realmente precisa dessa alavanca biomecânica? Ou esse preço absurdo serve puramente para criar uma exclusividade elitista e gerar aquele hype nas redes sociais? Olha, essa tensão entre a democratização original e essa atual elitização tecnológica é um dos pontos mais debatidos na indústria hoje em dia. E para responder a sua provocação, a gente precisa olhar para o conceito de arquitetura de percepção. Arquitetura de percepção? Isso. Nossas fontes detalham isso magistralmente. Respondendo de forma bem direta, o corredor amador não necessita da fibra de carbono para correr 5 km no parque. O joelho dele dá conta do recado sozinho. Dá e sobra com um tênis tradicional. Mas, psicologicamente, Aí a coisa muda. muda tudo.
Psicologicamente, ele anseia por essa tecnologia. E estrategicamente para a marca, o preço altíssimo não é um acidente de percurso. Ele é desenhado para funcionar como um filtro rigoroso. Um filtro. Mas espera aí, a lógica básica do comércio não é remover obstáculos para vender a maior quantidade possível de produtos? Como que um filtro de preço tão restritivo ajuda a empresa? Porque existe uma diferença fundamental, sabe? Entre uma barreira e um filtro no comportamento de consumo. Qual a diferença? Uma barreira é desenhada simplesmente para impedir o acesso. Ponto. Um filtro é meticulosamente pensado para selecionar e qualificar quem passa por ele. Interessante. Ao fixar um preço lá na estratosfera, a marca está comunicando um nível de seriedade. Quem aceita pagar esse valor todo está comprando muito mais do que engenharia. A pessoa está emitindo um sinal social. Uma declaração de intenções. Exatamente. Ela está dizendo para si mesma e para os outros, olha, eu invisto pesadamente na minha performance, eu levo o meu corpo a sério. Então o preço alto purifica o desejo, digamos assim. Valida o status da pessoa. Valida totalmente. Mas tem um detalhe financeiro ainda mais brilhante nisso tudo. Um detalhe que beneficia a marca como um todo e não só as vendas desse super tênis específico. Ah, você está se referindo ao efeito cascata que o produto de luxo causa na loja, o famoso efeito halo. Isso mesmo, o efeito halo. Vamos imaginar a psicologia de preços como tipo um cardápio de um restaurante de altíssima gastronomia. Tá, um restaurante bem chique. Às vezes, o chefe inclui lá um prato com ingredientes super raros que custam um valor exorbitante, digamos R$1.000. R$1.000 num prato. Pouquíssima gente vai pedir isso. O restaurante sabe disso. Eles sabem que quase ninguém vai pedir. Só que a mera presença desse prato no cardápio altera a percepção visual e emocional do cliente sobre o resto. Ah, entendi. Fica tudo relativo. De repente, um prato muito bem elaborado de R$300, que já é bem caro, passa a parecer uma escolha super inteligente, equilibrada e quase econômica, né? O prato de R$1.000 atuou como uma âncora de preço. A percepção de valor do cliente é recalibrada instantaneamente. Perfeito. E trazendo isso para nossa análise da Adidas, o Adizero Adios Pro atua exatamente como esse prato de R$1.000. É a âncora deles. O corredor amador entra na loja, ele está lá impressionado pela campanha da Maratona de Londres, ele vê aquela obra-prima tecnológica com preço assustador. Uhum. E aí, em seguida, ele olha para um tênis intermediário da mesma marca, que custa um terço do valor, mas carrega um visual bem parecido, as mesmas listras. E parte daquela narrativa toda, sabe? De repente, aquele tênis intermediário parece um negócio irrecusável. Sensacional. O tênis de luxo redefiniu o parâmetro inteiro de valor do catálogo deles. Exato. A marca não tem obrigação de vender 1 milhão de pares do super tênis com placa de carbono. A própria existência dele na vitrine puxa o sarrafo da empresa para cima. Legitima a linha de entrada e a linha média e acelera as vendas desses outros modelos que devem ter margens excelentes, imagino. Margens altíssimas. É uma jogada de mestre. O que nos leva ao aspecto mais profundo das nossas fontes de hoje. Porque quando a gente vê as engrenagens dessa arquitetura de percepção funcionando juntas, a gente percebe que o mercado operou uma mudança de paradigma. Uma mudança muito forte na psicologia de consumo. Segundo o material que temos em mãos, a indústria simplesmente parou de focar em vender produtos utilitários para focar em vender o acesso a versões melhores de si mesmo. E a estratégia na maratona ensina regras vitais de como esse consumidor moderno se comporta. Você percebe que a engenharia só se sustenta no mercado porque o corredor consegue de fato sentir aquela devolução de energia na panturrilha. Não pode ser só promessa vazia. Não mesmo. A vantagem técnica não pode ser só um gráfico num papel, sabe? Ela precisa ser sentida no asfalto para justificar o gasto. E essa percepção física valida as lições psicológicas que o mercado dita hoje em dia. As marcas premium competem agora por narrativa, não por volume de estoque esgotado. É o significado por trás do produto. Ser a marca que quebra os recordes mundiais tem um peso intangível muito maior do que ser a marca que vende mais tênis baratinho. E tudo isso culmina numa vontade muito específica do nosso consumidor atual, né? A necessidade absurda de sentir evolução. Não é mais só sobre satisfação de consumir algo novo. O pico de dopamina quando você compra uma camiseta nova passa em, 5 minutos. Passa muito rápido.
Mas a promessa contida no equipamento de alta performance dura muito mais. É a promessa de que você será melhor amanhã do que você foi hoje. Analisando o lado sociológico disso, eu fico impressionado. É impossível ignorar o quanto tempo livre e a dedicação física viraram artigos de luxo hoje em dia. Nossa, muito. A disciplina é um recurso extremamente escasso no mundo atual. Todo mundo está cansado. Então, quando um corredor amador gasta um valor altíssimo num calçado desses, eu enxergo quase como uma tentativa de terceirizar ou acelerar a própria disciplina. De comprar a vontade de correr. Isso. O ato da compra é um pacto. É como se a pessoa pensasse assim: poxa, se eu gastar esse dinheiro todo, eu serei obrigado a acordar às 6 da manhã no domingo para correr, porque eu tenho que justificar o tênis caro que eu comprei. É fascinante pensar assim. O mercado não vende só a borracha que devolve energia, ele vende a motivação enlatada. Motivação enlatada, perfeito. É a materialização da intenção da pessoa. O momento de calçar aquele equipamento específico antes de sair de casa funciona como um gatilho mental de pertencimento. Você veste o papel de atleta. A Adidas mapeou perfeitamente que uma grande parcela do público aspira a se conectar com a elite. Mesmo que de forma simbólica, sabe? A pessoa pode estar correndo a um ritmo muito mais lento que o Sebastian Sauer. Sim, mas ao compartilhar a mesma ferramenta biomecânica que ele usou, ela sinaliza para a sociedade e reafirma para ela mesma que faz parte de uma tribo focada na excelência. Então, a narrativa publicitária, aquela campanha assertiva, serve como a ponte mágica que conecta o laboratório frio com a emoção humana de superação pessoal. A engenharia entrega o mecanismo, mas é a comunicação que entrega o desejo de experimentar o resultado. E essa dualidade incrível entre o mecanismo e a emoção constrói uma reflexão final incontornável sobre todo esse estudo de caso de hoje. Qual reflexão? Quando a gente tenta resumir o peso de todas essas estratégias juntas, o filtro de preço, a física da placa de carbono, a arquitetura de valor, a gente percebe que a conversa no mercado corporativo nunca foi realmente sobre o custo de produção daquele pedaço de tecido espuma. Não, nunca foi. A pergunta que movimenta os grandes lançamentos de alta performance nunca é a quanto custa fabricar isso. Certo. A verdadeira pergunta é quanto vale para um ser humano a sensação palpável de estar um passo à frente. Nossa, é isso. Se a inovação entrega essa sensação de verdade através da física e a marca constrói uma narrativa crível, o consumidor vai responder. A precificação deixa de ser um teto e vira só a certificação de que a experiência é autêntica. É uma dinâmica de mercado brutalmente inteligente. E já que estamos chegando aos minutos finais da nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento no ar para que a nossa audiência continue refletindo. Uma provocação final. Isso. Nós começamos nossa análise apontando o contraste entre a biologia crua do esforço humano e a engenharia complexa que hoje veste o atleta. O suor versus o laboratório. Exato. Se o mercado, apoiado por essas campanhas super assertivas, foca em vender o acesso a versões aprimoradas de nós mesmos por meio de materiais de laboratório, uma questão filosófica surge no esporte. É uma zona meio cinzenta. Até que ponto o seu novo recorde pessoal, aquele tempo que você suou e sacrificou suas manhãs para baixar, é fruto do seu próprio mérito fisiológico? E a partir de qual milímetro essa conquista passa a ser crédito direto da física de impulsão que o engenheiro embutiu no seu pé? Onde exatamente termina a nossa fibra muscular e onde começa a fibra de carbono? Olha, o tipo de provocação que redefine a forma como a gente assiste a uma competição, sabe? E como enxergamos nossos próprios limites de evolução. Fica difícil separar um do outro. Fica. A linha entre o corpo humano e a ferramenta tecnológica nunca esteve tão invisível como agora. Sem dúvida. Uma reflexão e tanto para levar para o asfalto no próximo treino. Bom, nós queremos agradecer mais uma vez a excelente companhia de cada pessoa que nos escutou e mergulhou com a gente nessa análise profunda de hoje. É sempre muito enriquecedor detalhar esses fenômenos e eu fiquei fascinada com as engrenagens dessa campanha. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E antes de finalizarmos,
deixamos aqui um convite muito prático e valioso. Nós sugerimos fortemente que quem acompanha a nossa análise acesse o site www.bdepromo.com.br para continuar explorando o universo da comunicação. É um espaço excelente, especialmente para conhecer os detalhes e as grandes reportagens da nova edição bimestral da revista BDE Sua Vitrine Regional. Exatamente. Muitos dos conceitos de posicionamento e percepção de mercado que a gente discutiu aqui se refletem no conteúdo que eles produzem com tanto cuidado. Com certeza. E a acessibilidade do material deles é fantástica. No próprio site, a audiência consegue ler as matérias diretamente na tela, ou, se preferir, é possível fazer o download do formato em PDF da revista para ler offline no tablet ou no celular. Muito prático. E, para quem gosta do físico, tem a facilidade de solicitar um exemplar da revista e receber no conforto do seu endereço. Para quem não abre mão do toque no papel, é a melhor opção. Além disso tudo, pelo portal é possível saber muito mais sobre o trabalho impecável da agência BDE. Eles têm as ferramentas e a expertise para construir estratégias e comunicações tão eficientes quanto as que a gente analisou hoje. Profissionais de altíssimo nível. Bom, nosso muito obrigado pela presença de todos, continuem questionando o que move o mercado ao seu redor e até o nosso próximo mergulho profundo.